A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um plano de leitura. Hoje é dia 3 de fevereiro e nós vamos ler os capítulos 8, 9 e 10 do livro de Levítico. 8, 9 e 10 do livro de Levítico. Capítulo 8. A ordenação de Arão e dos seus filhos. O Senhor Deus disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais, o azeite de ungir, o touro novo da oferta para tirar pecados, 2 carneiros e uma cesta cheia de pães feitos sem fermento, e mande que o povo todo se reúna em frente da tenda. Moisés fez o que o Senhor mandou, e o povo todo se reuniu em frente à tenda. Aí Moisés lhe disse: vou fazer agora o que o Senhor mandou. Moisés fez com que Arão e os seus filhos chegassem perto dele, e mandou que se lavassem. Depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-a com o cinto e por cima colocou-a sobre peliz. Em seguida, pôs o manto sacerdotal em Arão e o prendeu em volta da cintura com o cinto. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Pôs também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro que era o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. Em seguida, Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo o que havia lá dentro, e dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. 7 vezes ele borrifou o altar com o azeite, ungindo assim o altar e todos os objetos. Ungiu também a pia e a sua base para dedicá-las a Deus. Depois Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão e assim ordenou como sacerdote. Em seguida, fez com que os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com as túnicas, prendeu-as com o cinto e colocou as mitras na cabeça deles, conforme o Senhor havia mandado. Então, Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o bezerro, pegou uma parte do sangue e com o dedo pôs o sangue nas quatro pontas do altar. Assim ele purificou o altar. Em seguida, derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira, Moisés dedicou e purificou o altar. Depois ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins com a gordura que os cobria, e queimou tudo no altar. Levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne e as tripas, e queimou tudo no lugar fora do acampamento, conforme o Senhor havia mandado. Depois Moisés pegou o carneiro, que ia ser morto para a oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o carneiro e com o sangue borrifou os 4 lados do altar. Ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras e queimou a cabeça. A gordura e todo o resto do carneiro no altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produziu um cheiro agradável ao Senhor. Aí Moisés pegou o outro carneiro, o animal para a ordenação dos sacerdotes, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do carneiro. Moisés matou o animal e com um dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Depois ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs o sangue na ponta da orelha direita deles, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou os 4 lados do altar. Pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobria e a coxa direita. Pegou também um pão da cesta cheia de pães sem fermento, que tinham sido oferecidos a Deus, o Senhor, um pão feito com azeite, e um pão pequeno, e colocou os 3 pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos, e apresentou como oferta especial ao Senhor.
Depois pegou tudo isso nas mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada, como uma oferta de ordenação ao sacerdócio. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável a Deus. Em seguida, Moisés pegou o peito do animal e o apresentou ao Senhor, como oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro, conforme o Senhor havia mandado. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado e uma parte do sangue que estava no altar e os borrifou sobre Arão e a sua roupa e sobre os filhos de Arão e as suas roupas. Assim ele dedicou ao serviço de Deus Arão e a sua roupa e os filhos de Arão e as suas roupas. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: Levem a carne até a entrada da tenda sagrada, e ali cozinhem e comam a carne, junto com o pão, que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Façam isso conforme as ordens que Deus mandou que eu desse a vocês. Queimem a carne e o pão que sobrarem. Fiquem 7 dias ali em frente da tenda, até se completarem os dias da ordenação ao sacerdócio. São 7 dias ao todo. Fizemos hoje o que o Senhor Deus mandou, a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Fiquem 7 dias e 7 noites em frente da tenda sagrada. Obedeçam a tudo que o Senhor mandou, a fim de que não morram. Foi isso que Deus mandou dizer. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Capítulo 9. Arão oferece sacrifícios. Passaram os 7 dias da ordenação e no dia seguinte, Moisés chamou Arão e os seus filhos e as autoridades do povo de Israel e disse a Arão: Pegue 2 animais sem defeito, isto é, um bezerro para ser morto como oferta para tirar pecados e um carneiro para ser oferecido como sacrifício que é completamente queimado, e apresente-os a Deus, o Senhor. Depois mande o povo pegar os seguintes animais: um bode para ser sacrificado como oferta para tirar pecados, um bezerro e um carneirinho. Os 2 de 1 ano e sem defeito, para serem sacrificados como uma oferta que é completamente queimada. E também um touro e um carneiro para serem sacrificados como ofertas de paz. Mande que eles sacrifiquem esses animais ao Senhor, junto com a oferta de cereais misturadas com azeite. Eles precisam fazer isso porque o Senhor vai aparecer a eles hoje. O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo o que Moisés havia mandado, e todos se reuniram ali na presença de Deus, o Senhor. Moisés disse: O Senhor Deus mandou que vocês fizessem isso a fim de que a glória dele apareça a vocês. Depois Moisés disse a Arão: Vá até o altar e ofereça sacrifício para tirar pecados, e o sacrifício que é completamente queimado, a fim de que Deus perdoe os seus pecados e os da sua família, pois foi isso que o Senhor mandou fazer. Arão chegou perto do altar e matou o bezerro como sacrifício para tirar o seu próprio pecado. Os seus filhos levaram o sangue do animal para ele. Ele molhou o dedo no sangue, pôs nas 4 pontas do altar e derramou o resto do sangue na base do altar. Depois queimou no altar a gordura, os rins e a melhor parte do fígado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Em um lugar fora do acampamento, Arão queimou a carne e o couro do animal. Em seguida, Arão matou o carneiro para a oferta, que ia ser completamente queimada. Os seus filhos levaram o sangue do animal e ele o borrifou nos 4 lados do altar. Depois lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. Então lavou os miúdos e as pernas do carneiro e as queimou também, em cima do resto da oferta queimada. Depois Arão apresentou as ofertas do povo, pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar pecado do povo, matou-o e ofereceu a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o seu próprio pecado. Em seguida pegou o animal que ia ser morto para a oferta, que é completamente queimada, e a ofereceu a Deus, conforme mandava a lei. Apresentou a oferta de cereais, pegou um punhado de farinha e queimou no altar. Isso ele ofereceu além da oferta que era completamente queimada todas as manhãs. Arão matou o touro e o carneiro a serem apresentados como oferta de paz do povo. Os filhos lhe levaram o sangue e ele o borrifou nos 4 lados do altar. Eles lhe levaram também a gordura dos 2 animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar, queimou a gordura no altar. Mas o peito e as coxas direitas dos animais Arão apresentou a Deus.
o Senhor como uma oferta especial reservada para os sacerdotes, conforme Moisés tinha mandado. Depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou. Então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada. Quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De repente saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devotou a oferta queimada e a gordura que estavam no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Capítulo 10. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: Foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: Os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: Tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram pegar o corpo dele, os corpos, pelas túnicas com que estavam vestidos, e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: Todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os 3 fizeram o que Moisés mandou. Leis para os sacerdotes. O Senhor Deus disse a Arão: Nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer esta lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. E devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, os 2 filhos de Arão que ainda estavam vivos: Peguem a farinha da oferta de cereais que sobrou das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor, e façam com ela pães sem fermento, e comam esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Comam os pães no lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecida a Deus, que pertence a vocês e os seus filhos. Foi isso que o Senhor me ordenou. Você e as suas famílias têm o direito de comer o peito e a coxa que são apresentadas ao Senhor como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz, feitas pelos israelitas, pertence a vocês e aos seus filhos. Comam isso no lugar puro. Os israelitas tirarão para Deus como oferta especial a coxa e o peito do animal, na hora em que a gordura for queimada como alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês e aos seus descendentes para sempre, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés perguntou onde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecados, e ficou sabendo que já tinha sido queimado. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Itamar e perguntou: Por que vocês não comeram no lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados? É uma oferta muito sagrada, e o Senhor a deu a vocês a fim de que a ofereçam na presença de Deus para conseguir o perdão dos pecados do povo. Já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada, ali é que vocês deveriam ter comido a oferta, conforme a ordem que eu dei. Arão respondeu: O povo apresentou hoje a Deus o Senhor a oferta para tirar pecados, e as ofertas que são completamente queimadas, mas mesmo assim me aconteceram essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Senhor teria gostado? E Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão. Fim da nossa leitura de hoje. Um bom dia, Deus te abençoe e até amanhã.